Amandinha, posso começar? Bo- Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa segunda aula de Química. Pode começar, professor. Posso? Tá, então vamos lá. Meus queridos, preste atenção. Preste atenção. A prova da UERJ é uma prova muito especial. Muito especial. E o pior é que as questões têm algumas especialidades para responder. Por exemplo, a aula de hoje, eu vou me basear em fisicoquímica. Então, tem teoria bastante para você. Mas, gente, é muita coisa. Eu não posso fazer tudo isso, senão eu vou ficar só com essa aula de hoje, mais 5 semanas só com ela. E tem coisa demais. Então, o que a gente faz? A gente sintetiza. Você vai anotando tudo para depois começarmos a fazer. Repara, vai ser tanta coisa que eu só acabo essa aula semana que vem. Vou fazer hoje alguma coisa, dar um monte de exemplos, mas semana que vem que a gente conclui essa folha. E não é para você fazer em casa. Porque a aluna, vou fazer para quê? Vamos com pressa? Nenhuma. Temos que saber como vamos andar. Então, todo cuidado é pouco e, por favor, anotem tudo o que nós fazemos. Você tem que ter um caderninho do GEL, onde eu anotei isso, você anota, para quando precisar, buscar lá. Ok? Então, estou avisando, é uma aulinha chata. Pega uma calculadora, bota do lado de você, pega uma tabela periódica, bota do lado de você, são coisas que você vai precisar para fazer as questões. Então, vamos começar. Eu coloquei, se você olhar, vários tópicos aí. Você vai enxergar que tem um monte de coisa. Nós vamos falar de um por um. O primeiro tópico aí é estequiometria. Você quer uma coisa que te diga? Você pode ter como certo, na sua prova, uma questão de estequiometria, no mínimo. Certo. E tem gente que fala assim, poxa, eu não sei estequiometria. Você não sabe, é porque não quis. Eu dei, no mês de maio, se não me engano, foi no mês de maio, um compacto de estequiometria. Foi maio ou junho, nem me recordo. Um compacto de estequiometria. E um compacto também que eu dei de isomeria. Não vou dar de novo aqui. Então, aqui eu vou só sintetizar para você. O que é estequiometria? Presta atenção. É quando você tem uma reação, e numa reação química, você faz um cálculo em cima das substâncias que estão ali. Que cálculo? É cálculo de massa, de volume, de mols, qualquer coisa. É um cálculo realizado em cima de uma reação química, uma equação química. Agora, tem uma regrinha que eu coloquei para você. Primeira coisa, você vai ter que armar uma equação química. Saber quem está reagindo e quem está sendo produzido. Primeira coisa, está escrito aqui na sua cola. Eu estou com a folhinha de vocês aqui, ó. Segunda coisa, armou a equação? Show. Segunda coisa, balancear. Gente, não pode tentar fazer uma questão de química com uma equação química sem que ela esteja balanceada, igualar um lado ao outro. Duas coisas. Terceira coisa, identificar as substâncias envolvidas. Ou seja, você vai olhar no enunciado o que é dado para você e o que é pedido de você. E você identificar o que vai ser pedido e o que vai ser dado. E depois armar uma regra de texto. Vou te dar um exemplo só. Vem comigo. Faz de conta que eu te dou isto aqui. Ó. Então, repara bem. Gel, então você já me deu o primeiro item, né? Armar a equação. Últimas provas todinhas da UERJ, que caiu, e até do próprio Enem, a equação está sendo dada e balanceada. Já é um alívio para nós. E que alívio! Porque se você não souber fazer uma reação e precisar dela, você está roubado. Então, a primeira coisa é armar a equação. Olha lá, está armado. Segunda coisa, balancear. O que é balancear? É igualar o que tem de um lado e do outro. Então, me ajuda. Um cálcio, está igual. Um carbono, está igual. 3 oxigênios. Um aqui, com 2 aqui, está balanceado. Aí, agora, eu digo assim, agora que eu já tenho a equação e balanceada, aí eu vou ver as substâncias envolvidas. Aí eu digo assim, por exemplo, gente, eu vou colocar 200 gramas de CaCO3 para reagir.
É o que eu estou dando. E eu quero saber qual é a massa de CaO produzida. Isso está no enunciado. Então, agora, o que você faz? Eu escrevi: armar a equação, balancear. Identificar. Agora vamos lá. É a parte do português. É a parte da interpretação, que é o grande problema de vocês. Lê e não sabe o que está lendo. Então, gente, eu li. Eu li que está escrito que eu vou colocar 200 gramas de SO3. Então, está aqui, ó, marca aqui, ó, 200 gramas. Olha aqui. É o que eu dei. E eu pedi a massa desse. Olha o que eu quero. O que eu dei, o que eu quero. Não me interessa isso para nada. Você vai balancear. Agora, gente, o cara te deu isso, pediu isso. Vai para a tabela periódica e lá você tem. Presta atenção. Ao oeste da tabela. O cálcio vale 40, carbono vale 12, hidrogênio vale 1 e o O vale 16. Para quê? Para achar a massa das substâncias. Então, vem comigo. Vem comigo. Ó. Olha qual é o item. Identificar as substâncias envolvidas. Estou identificando essas duas. Aqui o que eu dei, o que eu pedi. E o que eu tenho? O que eu tenho é a própria reação. Quanto é o cálcio? 40. 40. Quanto é o carbono? 12. Quanto é que é o oxigênio? 16, mas tem 3. Dá 48. Soma isso, se dá 100. Então aqui é 100 gramas. Tá bom. Agora aqui tem minha massa. Cálcio é 40. 40. Com mais 16 do carbono, 56. 56. Você está entendendo, gente? Eu dei um compacto sobre isso. Se você não fez, gente, agora é só chorar. É só chorar, porque tem na tua prova questão sobre isso? Claro que tem na prova uma questão sobre estequiometria. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza. Então, por isso que está vendo questões da UERJ. Só estou pegando questões da UERJ para vocês. E quero você junto comigo, colado comigo. Então, vamos lá. Armar a equação. Geralmente, estou a equação pronta. Balancear. Já dou balanceada. Então, é só o toque. O que deu? O que pediu? Eu dei isso, pedi isso. Então, agora é armar uma regra de 3. Como armar uma regra de 3? É ler o que você escreveu. Olha aqui, ó. É ler o que você escreveu. Olha a regra de 3. Olha a regra de 3. O que eu tenho? Isso aqui. Então, eu tenho 100 gramas, produz 56 gramas. Se eu tiver 200 gramas, eu dobro X. Aí você só fazer o X. X é igual a 200 vezes 56 sobre 100. Corto aqui 2. 2 vezes 56, já pedi a conta. 2 vezes 56, 112. Resposta: 112 gramas. Acabou. Gente, isso é estequiometria. Professor, mas às vezes eles falam lá na questão, eles falam em rendimento. Ótimo. Rendimento, se ele falar, presta atenção. Presta atenção. Se o cara falar em rendimento, ele diz que é rendimento de 80%, por exemplo. É só você lembrar que 80% é 80 por 100. 80 por 100, 0,8. É só pegar isso aqui, e multiplicar aqui, 0,8. Tá pronto? Aí como é que fica a tua conta quando é rendimento? Vai ficar X é igual a 200 vezes 56 vezes 0,8 por 100. Então, aqui, Tá aqui. 112 vezes 0,8. Deixa eu fazer a conta. Vezes 0,8. Resposta: 800. Eita, ferro. Meu Deus. Errei aqui tudo. Deixa eu fazer de novo. Vai ficar 500 vezes 56 vezes 0,8 dividido por 100. 89,6 gramas. Repara
Sem precisar fazer uma outra regra de 3, hein? Jael, e se ele falar em pureza? Falou em pureza. Por exemplo, ele fala 70% de pureza. 70% é 70 por 100, 70 por 100, 0,7. Esse 0,7 é só multiplicar aqui, ó. No reagente. Aí tira o 0,8, logicamente, né? Aí como é que vai ficar a minha conta? Vai ficar assim, ó. X é igual 0,7 vezes 200 vezes 56 por 100. Contei 2. Vamos fazer a conta? Sem calculadora está roubado, né? Vai ser 0,7 vezes 2 vezes 56 dividido por 100. Errei a conta. 0,7, se a calculadora estou rindo, vezes 2, 0,7 vezes dividido por 100. 78,4. Olha lá. Olha aí. Tenta arranjar com algum colega o compacto que eu dei. Lá tem umas 20 questões só de estequiometria. Rendimento, tudo. É sempre isso. Sempre isso. Não vai mudar. Claro. Então, por favor, esse é o primeiro tópico que eu coloquei só para lembrar. Porque essa folha tem muito cálculo. Então, eu coloquei essa parte também. Segundo tópico. Posso apagar? Me falem se posso apagar. Posso ou não posso? Até agora ninguém falou comigo. Só a Daniela, pode, não pode. Quem mais? Eu quero todo mundo falando e participando comigo, hein? Posso, não tá legal. Printa, né, gente? Quando acabar de escrever, printa, para garantir logo que você não vai perder. Tá? Então, vamos lá para a segunda parte. O segundo tópico é radioatividade. É um conteúdo bastante frequente nas provas da UERJ. Não posso afirmar que nem falei de estequiometria. Estequiometria vai cair? Vai. Radioatividade vai cair? Não posso falar, mas pode. Pode cair. E o que eu coloquei de radioatividade? Presta atenção. Item A. Decaimento radioativo. Emitir alfa. Presta atenção. Emissão de alfa. Emitir alfa. Olha aqui. Elemento A, não dá X. Elemento X tem número atômico, número de massa. Se ele emite alfa, ele fica Y. Aqui diminui 2, aqui diminui 4. Essa é a primeira lei do decaimento. Decair. PT partícula alfa. Exemplo. Vamos dar um exemplo numérico. Elemento X, 84,210. Esse é o elemento. Vai te dar. Emitiu alfa. Se ele emitiu alfa, vai virar Y. 84 é o Z. Diminui 2. 82. A, diminui 4. 206. Acabou. Repara bem. Isso tem que saber muito. Segunda lei. Professor. Oi. Desculpa atrapalhar. Não está aparecendo o quadro todo. Não? Eu estou vendo aqui tão nítido. Não. Onde é que está ruim? Está só aparecendo pela metade. Então vamos deixar aqui, ó. Precisa colocar em tela cheia. Então, eu coloquei em tela cheia aqui. Olha, eu estou vendo tão nítido ele aqui, gente. Não está enxergando ainda? Vê se está aparecendo aí para vocês, porque para mim está aparecendo cheio. Exatamente, para mim está cheio também. O defeito é por aí, porque aqui está cheinho. Ó, aqui está ok, ó. Tá menor. Aqui está ok também. Ó, é problema por aí, querido. É problema. Joga o telefone fora. Joga no lixo o telefone. O telefone não está prestando. Tudo certo agora. Obrigada. Então tá. Então vamos lá. Vai emitir beta agora. Então eu tenho aqui número atômico e número de massa. Emitiu beta. Vira aí. Número atômico.
aumenta 1 e aqui fica igual. Essa é a segunda lei. Aqui é para alfa, aqui é para beta. Bom exemplo? Exemplo. Pega o meu elemento. Meu elemento. 84,210. Emitiu alfa. Quando emitir alfa, aumenta 1. 84 vai para 85. E a massa continua igual, 210. Acabou. Tem que saber isso? Nem se discute. O que a gente fala aqui, você tem que dormir falando. É sonhar comigo. Não tem jeito. Ok? Então, essa é a primeira coisa que está aí, ó, decaimento. Segunda coisa que é cobrado demais. Meia-vida. Muito frequente em prova. Agora, vocês vão ter sorte. Já houve época de cair em prova, meia-vida, com logaritmo. Se não fizesse com logaritmo, não achava a resposta. Caramba, maravilha. Nunca mais caiu. Foi só uma vez que caiu. Mas foi reclamação geral de todo mundo, né? Pô, peraí, gente. Eu não estou formando um aluno em química. Eu estou preparando fazer uma prova. Né? Não é um curso de química. Né? Mas os caras pegaram pesado. Já teve isso, tá? Mas para nós não vai precisar isso, não. Vem comigo. O que é meia-vida? Anota assim. É um tempo. É um tempo para quê? Para o material radioativo desintegrar a metade. Por isso que é meia. Metade de uma vida. Tempo para desintegrar a metade. Então, por favor, se eu tenho aqui X gramas, passou a meia-vida, eu vou ter X sobre 2 metades. Se passar novamente a meia-vida, eu vou ter X sobre 4. Se passar novamente a meia-vida, esse tempo, eu vou ter X sobre 8, etc. É um tempo para reduzir a metade. Vamos a um exemplo? Vamos sim. Vem comigo. Vem comigo. Vamos supor que eu tenha 400 gramas, meia-vida, 3 horas, 400 eu vou ter 40. Eu falo uma coisa que eu vou dar. 400 gramas, meia-vida, 3 horas, eu quero chegar a 50 gramas. Qual o tempo para isso acontecer? Fácil. O que é minha vida? É um tempo. Esse tempo eu posso medir com qualquer unidade? Qualquer uma. É um tempo que eu posso medir em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, em séculos. É um tempo. É um tempo para reduzir a metade. Acabou. Então eu parto de quanto? 400. Passou 3 horas, que eu disse que minha vida é 3 horas. Essa quantidade vai a 200. Passou 3 horas, essa quantidade vai a 100. Passou 3 horas, essa quantidade vai a 50. Opa! Chegou onde eu queria. Olha lá. Eu queria chegar a 50. Então, daqui até aqui, tem 3, 6, 9. 9 horas. Meia-vida, 9 horas. Olha lá. Tranquilo? É o tempo. Posso medir isso com porcentagem? Posso. Digo aqui, ó. Aqui eu tenho 100%. Aqui metade, 50%. Aqui metade, 25%. Aqui metade, 12,5%, etc. É um tempo para reduzir a metade. Acabou. Acabou. Tem problemas que você pode calcular até por fórmula. Vou deixar para depois, se precisar, a gente fala. Tá? Porque aí tem que ficar preso às coisas que tem que aparecer. Terceiro item, transmutação artificial. O que é transmutação artificial? Queridos, preste atenção. Deixa eu apagar aqui. Posso apagar, né? Posso, né? Olha só. Transmutação é uma transformação. E a primeira experiência sobre isso foi um cara chamado Rutherford que fez. Tá? Ele, no laboratório, transformou um elemento em outro. Isso é difícil pra caramba, um troço complicado pra caramba, tá? Mas a partir do urânio, que é o elemento 92, todos os elementos a partir do urânio, até o 120, são artificiais, feitos por transmutação. Tudo laboratório. Tudo laboratório.
Mas então o que o cara faz? O cara usa certas partículas radioativas para bombardear um outro elemento, transformando ele em outro elemento. Isso é a transmutação. É bombardear um elemento qualquer com radiação, e essa radiação transforma aquele elemento em outro elemento, mexe no núcleo dele. Então, o que você precisa saber? Aqui, ó. Transmutação artificial. Partículas bombardeadoras. Por favor, anota, quem não sabe. Quais são as principais? Alfa. Alfa é assim, queridos. 2, 4. Beta. Beta é assim, ó. -1, 0. Estou seguindo aqui a ordem. Gama. Gama não é partícula, é onda eletromagnética. 0, 0. Anota, hein? Nêutron. Nêutron é N01. Outra. Próton é P11. Deuteron, ou deutério, é um isótopo de hidrogênio, é D12. Trítio é outro isótopo de hidrogênio, é T13. E o último, que é o mais recente, pósitron. Pósitron é um beta positivo. Ó. O que isso aí faz? Isso aí são as partículas usadas para fazer transmutação. Então, preste atenção, vou dar um exemplo para você. Isso cai, mas cai com muita frequência, tá? Não vou pagar partícula não, tá? Olha para cá. Vamos supor que eu tenha o elemento alumínio, vou bombardear ele com alfa. Vou obter um novo elemento mais neutro. O cara diz assim, bombardeando o átomo de alumínio com radiação alfa, obtém-se um elemento novo X e neutro. Quem é X? Meu Deus, como é que eu faço isso? Guardou isso aqui? Se guardou, acabou o problema. Olha aqui. Olha aqui. Não sei que eu botei a porcaria da caneta. Está aqui. Olha aqui. Isso aqui eu te dei. O alfa, você acabou de ver aqui, ó, é 2, 4. O X eu sei. Aí o neutro é 0, 1. Queridos, isso é uma reação, isso é uma equação. Então, isso é uma reação que tem antes e que tem depois. O que eu tenho antes da certo é depois. Então, é só você somar. Olha que moleza! 27 com 2. Agora eu estou, 29. Aqui é 0, não é? Ah, isso aqui está errado. Aqui é... Eita, o que eu botei ali? 13, né? Botei 27. 13. 13 com 2, 15. 15. Aqui é 0. Então aqui só pode ser 15. Ó. 30 com 4, 34. Aqui é 1, 33. Ou seja, 15 transformei em fósforo, alumínio em fósforo. Mistério nenhum. Nenhum. Outro exemplo. Eu coloco sódio, 11, 23, vou bombardear com beta. -1, 0, ó, beta. -1, 0. Vou obter novo elemento, mais. Vamos colocar aqui alfa, que é 2, 4. Ajuda? 11. -1. 11 menos 1, 10. Tem 2. Quanto falta? 8. 8 mais 2, 10. Em cima, 23. Com 0, 23. Aqui é quanto? Aqui é quanto? 19. Simplesmente, queridos, dá uma olhadinha. Sódio virou oxigênio. Isto é transmutação. É uma transformação. Então, eu tenho que saber isso. Caso bombardeou com próton, com nêutron, com alfa, com gama, eles fazem o que quiserem na questão. E você tem que estar ciente ali, correndo atrás. Gente, nós não vemos aqui para perder. E muito menos empatar. Eu vejo aqui para ganhar. Se não fosse para ganhar, eu não estava aqui. Já aviso de cara isso.
Nem me chama. Nem me chama. Agora, vocês têm que ganhar comigo. Da minha parte, você pode contar sempre o máximo possível de ajuda para vocês que eu puder dar. E nós estamos longe para cacetinho. Estou aqui no Rio, hein? Aí vocês estão em tudo que é lugar espalhado por aí. Tá? Aula online tem essa vantagem. Mas online, ao vivo, online, gravada, desculpa eu falar, não presta. Se você tiver uma dúvida, perguntar a quem? A quem te fala, não fala? Eu pergunto, vocês respondem. E mesma coisa pode ser de vocês para mim. Agora, se está gravada, é mais cômodo, professor. É lógico, é mais cômodo. Aqui não. Eu saio daqui cansado. Eu saio daqui cansado. Eu estou cobrando de vocês, falando, vocês perguntando a vocês. Se tivesse gravada, não. Nem estou sabendo o que está se passando. Você estaria tranquilamente levando uma boa. Tranquilo? Tranquilo? Vamos seguir. E última coisa de radioatividade, eu coloquei uma coisa importante para vocês. Fissão. Deixa eu apagar aqui embaixo. Fissão e fusão nuclear. Então, presta atenção. Eu tenho um átomo, bombardeio ele, uma partícula qualquer. Ele simplesmente se quebra em dois átomos menores. Continuo bombardeando com nêutron, por exemplo, nêutron. Com nêutron, logo nêutron. Nêutron, quebra ele, quebra ele. Aqui, ó, eu vou ter dois menores. Aqui, ó, eu vou ter dois menores. Isso aqui, uma energia estúpida. Isso chama-se fissão nuclear. Fissão. Fissão é quebra. É quebrar um núcleo grande em núcleos pequenos se formam. E isso, queridinhos, queridinhos, anotem que já caiu 5.000 vezes. É o processo utilizado na bomba atômica. A bomba atômica é um processo de fissão nuclear. Aquela famosa bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki, que matou gente até hoje. Calamidade total, acabou. Ela destruiu 97% das construções em Hiroshima e Nagasaki, com a explosão. 97% das construções foram destruídas. Troço alucinante. Calor aqui é semelhante à temperatura do Sol. O que você acha? O que você acha? Dá para resistir? Não. Isso chama-se fissão nuclear. É uma quebra de um núcleo grande em núcleos menores. Isso aqui, ó, essas quebras é chamado reação em cadeia. Por quê? Porque ela começa, vai seguindo. E nessas quebras todinhas de núcleo, você está liberando energia. E isso é uma coisa assustadora. Isso chama-se fissão. Vamos ver o que é a fusão nuclear? Fusão é fundir. Então, eu tenho, ó, é o oposto, núcleos pequenos, que eu junto eles num núcleo muito maior. Isso é fissão. E aí, ó, libera energia. Assustador o processo. Isso aqui, ó, é utilizado na bomba de hidrogênio. Essa só foi usada de hoje em testes simulados. Ok? É assustador. A temperatura é infinitamente maior. Você tem uma ideia da seriedade que é? Você, para fazer uma explosão de uma fusão nuclear, de uma bomba de hidrogênio, você tem que antes soltar uma bomba atômica. A bomba atômica é a espoleta para acionar uma bomba de hidrogênio. Porque se uma bomba atômica já faz o que fez, você imagina o que vai fazer uma bomba de hidrogênio. Isso é fissão e fusão nuclear. Ok? Muito bem. Posso seguir? Posso seguir? Posso? Hein? Posso, né? Pode seguir? Vamos. Quem que vem agora? Agora é uma pedreirinha braba pela frente. Acaba de copiar aqui, gente, para eu poder dar sequência. Tranquilo. B2. Deixa bem.
Estou para frente. E é vivendo. Não faz isso, é vivendo. Mas já veio 61 semana passada. Na mesma coisa. Pouco em relação ao número de alunos que nós temos, né? Já tem muito mais. Tem que quando acabou 100. Aí falou assim, se você achar que fica à vontade, fala para dizer o porquê que você falou. É lógico. É lógico. Eu falei para eles, tem que ter seriedade. Tem que ter seriedade. Posso apagar, queridos? Posso? Fala um pode para mim aí que eu quero ver. Pode. Ah, ótimo. Vamos para outro tópico agora que é muito importante, que chama-se equilíbrio químico. Então, presta atenção ao que eu vou falar. Gente, equilíbrio químico, só equilíbrio químico era para ficar aqui umas 3 semanas. Então, você repara que isso está fazendo o quê? Uma sinopse, uma síntese. Concorda? Que não dá para falar tudo que tem, porque não tem tempo para isso. Já são o quê? Aí, já são 7h30. Aí, a hora boa, né? Tá? Então, vamos lá. Equilíbrio químico. Presta atenção. O que é equilíbrio químico? Eu tenho que te mostrar primeiramente isso. Vamos lá? Vamos supor que eu tenha esta reação aqui. Repara bem. Quem é que pode me dizer, olhando para lá, Andressa, o gabarito semana passada já foi entregue para a Thaís. Já mandei para ela segunda-feira. Já era para estar com vocês. Pode cobrar. Já entreguei. Claro que já. O gabarito está no Drive. Ó, está no Drive. Olha aí, a Amandinha avisou. Olha aí. E repara bem, tem que ter esse gabarito. E conferir, porque eu já sei que você vai errar 80% dele. Então, só assim, daqui a pouco você está errando só 40%. Daqui a pouco está errando 20%. Daqui a pouco não está errando mais. É onde a gente tem que chegar. É onde tem que chegar. Então, vamos lá. O que está faltando aqui nessa reação? Diz para mim. O que está faltando nessa reação? Quero ver a resposta. Hein? Vamos lá? Sem medo de falar? A seta que indica os produtos reagentes. Lógico, né, gente? Acerta, né, gente? Acerta. Então, por favor, essa é a primeira diferença. A seta tem que ser assim. Ou seja, equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Ou seja, Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, Kh e Ks. São 8 constantes. 8. Todas são aplicadas com reações reversíveis. E outra coisa, para que ela seja reversível, olha aqui, ela tem que ocorrer em um sistema fechado. Ok? Ok? Então, agora, preste atenção. Se você tem uma reação reversível, ela vem para cá, ela vem para cá. Ela vai, ela volta. Ela tem uma velocidade para cá, V1. Para cá, V2. 2 velocidades. Se ela fosse irreversível, era só uma. Mas ela vai e volta. O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico, que é o título que está aí, ó, o equilíbrio químico é quando nós tivermos isso aqui, ó, V1 igual a V2. Então, se eu fizesse um gráfico aqui, você, ó. Aqui. Agora, primeira pergunta difícil. Nesse gráfico, é para pensar. Nesse gráfico, você tem 2 curvas. Uma descendo, uma subindo. Você tem aqui, simplesmente, reagente. Aqui, produto. A minha pergunta é: qual das 2 curvas, a que desce ou a que sobe, está representado o reagente? Calma. Calma, que eu não posso correr como eu gostaria de correr. A Daniela respondeu: a que desce.
que desce, que desce, que desce, que desce, que desce. Tudo bem, eu aceitei a resposta, agora eu quero que justifique. É fácil falar, né? É 50% para que desce e 50% para que sobe. Por que a reagente é que está descendo? Exatamente. Queridos, guarda isso. Quando eu começo uma reação, eu não tenho produto. Como é que eu tenho produto? O produto só aparece depois que eu boto o A para reagir com B. Pô! Então, quando começa a reação, eu tenho reagente. Aí você olha para cá, ó, aqui é o ponto zero. Ah, então partiu do zero? Aqui é o produto, aqui é o reagente. E quando chega aqui, esse ponto é o ponto de equilíbrio, onde V1 e V2 está sendo igual. Olha lá. Reparou? O equilíbrio, as curvas ficam paralelas, permanecem constantes. Isso é equilíbrio químico. Então, em função do equilíbrio químico, existe o que é importantíssimo para a nossa prova. Anota isso, hein? A chamada constante de equilíbrio. E você vai representar pela letra K. K. Agora, por favor, presta atenção ao que eu vou falar. Olha o que eu vou falar. Você vai ter um monte de constantes, como eu já disse. A primeira é essa aqui, KC, tá? Depois KP, papapá. Sempre a constante de equilíbrio vai ser concentração do produto, concentração do reagente. Então, queridos, para esta reação, eu vou ter simplesmente o quê? KC igual. Concentração do produto, C, D. Concentração do reagente, A e B. Presta atenção. Colchete indica a concentração em mol por litro. Então, daqui para frente, apareceu esse colchetezinho, ele é concentração em mol por litro. Sempre assim? Sempre assim. Então, como é que fica a minha reação? Produto e reagente. Produto e reagente. E as letrinhas? As letrinhas são os balanceamentos que passam a ser expoentes. C, Czinho, D, Dzinho, A, Azinho, D, Dzinho. Essa é a forma da constante aqui. E quando eu for fazer gel, KH vai ser assim. E quando for KS vai ser assim. Não vai mudar não, cara. Não vai mudar não. Agora, você tem que estar muito ciente que você, quando for calcular o valor dessa constante matematicamente, você só pode calcular quando você estiver no equilíbrio. Então, agora, presta atenção. Acaba de anotar. Quando eu puder seguir, fala. Botem lá. Pode. Aí eu vou em frente. Eu estou em frente, tá? Aí eu vou em frente. Foi, pode. Isso, vai trabalhando com print. Pá, printou, botou no caderno depois, tá? Para a gente ganhar tempo. Agora eu vou dar um exemplo. Eu tenho que dar um exemplo. Um exemplo para você. Então, presta atenção. Vamos supor que eu tenha esta reação. Vamos lá. Pronto e balanceado. Tudo bem? Aí eu giro. No equilíbrio. Ah, bom. Olha aí. No equilíbrio. Aí eu coloco assim. NH3 é igual a 2 mols por litro. N2 é igual a 3 mols.
por litro. E H2 igual 2 mols por litro. Quanto vai ser Kc? Queridos, ela é chamada constante de equilíbrio. Então, eu só posso calcular o valor, quando eu estiver no equilíbrio. Eu já disse. No equilíbrio. Então, está pronto. É só aplicar o que você aprendeu. Kc igual produto de reagente. Então, fica N2, H2 ao cubo, NH3 ao quadrado. É só substituir. Está no equilíbrio? Então, é só olhar para cá. N2. Quanto é que é N2? 3. Quanto é que é H2? H2, 2 ao cubo. E o outro é 2. Olha lá. Certinho? Ah, não, aqui é 2 ao quadrado, né? N2, 3, deixa eu ver certo. H2, 2 ao cubo. E NH3, 2 ao quadrado. Resolvendo isso, quanto vai dar? 3 vezes 8 sobre 4. Kc igual a 24, 6. Pergunta agora importante. Você fez uma medida. Deixa eu falar para você assim. Esse quadro que está diante de nós possui 4. O que você fala para mim? 4 o quê? Lados? 4 cores? 4 graus Celsius? 4 metros? Medida. Qualquer medida tem uma unidade, né? Então, você fez uma medida. Você achou 6. 6 o quê? Já encalhou? Mal por litro? Daniel? Tem certeza? Mal por litro? Mal por litro? Mal por litro? Então, pode parar e apagar. Não tem unidade nenhuma, porque isso é uma constante. Agora é aula de matemática, né, gente? Constante é adimensional. Não necessita colocar unidade. Na prova, se você colocar 6, você vai ganhar 10. Aprende. Pode colocar? Pode. Eu teria mol por litro ao cubo, mol por litro ao quadrado. Então, vai ficar mol a quarta, a quadrada. Mol por litro a 2. Mas não precisa. Não precisa. Tá? Constante de dimensão. Quanto deu constante? 4. 6. Acabou. Certinho? Certinho? É melhor não colocar para não errar. Se não colocou, gabaritou. Então, repito. Constante é adimensional. Não necessita de unidade. Tudo bem? Agora, vamos para a segunda etapa. Ok? Copia aí, por favor. Quando eu puder seguir, fala para mim. Certinho? É muita coisa, né, gente? É muita coisa, né? E o detalhe, perdeu um pedacinho, já dançou. Já dançou. Aqui a gente não tem colher de chá nenhuma. Paulada na moleira o tempo todo. Pode. Então tá. Gente, questão maluca, né? Não estou pensando, colocamos, não estou pensando nos valores, mas coloquei uma questão. Kc, então está aqui.
Olha a diferença. A fórmula é aquela? Sim. E agora, Gel? Agora tem que pensar. Porque eu disse que eu só posso usar a fórmula quando eu estiver no equilíbrio. Ele fala assim, colocamos 6 mols para se decompor. E se ele inicia a reação? Ah, então volta para o gráfico. Volta para o gráfico que eu fiz há pouco. Eu fiz um gráfico assim. Não foi assim? Não foi assim? Então, presta atenção. Aqui, ó, é onde inicia a reação. Aqui, ó, é o caminho da reação. E aqui as concentrações. É o início. Aqui, já sabemos, é o equilíbrio. Então, aqui é que eu calculo KC. E simplesmente, eu tenho no início, e tenho esse no equilíbrio, que eu disse que tem 2 mols de no equilíbrio. Então, queridos, preste atenção, preste atenção. Esse pedaço aqui, ó, é um pedaço onde as substâncias reagem. Então, queridos, eu vou ter 3 etapas. Início da reação, a reação atingiu o equilíbrio. Aqui eu calculo KC. Aqui eu calculo KC. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá. Comigo. Início. Colocamos 6 mols. 6. Pergunto. Quanto eu tenho desses? 0. Concorda comigo? Concorda comigo? Sim ou não? E quando eu começo a reação, não tem produto. Está aqui, ó. Eu parti daqui, ó. 6. Esse aqui era 0. Aí ele vai reagir. Vai reagir. Sei lá quanto reagiu. Até que vai chegar no equilíbrio com 2 mol de N2. Ah, então faz isso aqui, ó. No equilíbrio, que é o que eu quero, aos desse. Então, agora é você pensar. Eu tenho que ter todos eles no equilíbrio, só tenho esse. Falta saber esse e esse. Gente, quanto eu tinha de N2 no início? 0. Quando eu chego no final, que aqui é o equilíbrio, eu tenho 2. Significa o quê? Reagiu 2. Agora, quantidade que reage, você tem que olhar a proporção molar. Qual é a proporção? 2, 1, 3. Então, isso aqui, ó. 1, 2. Dobrou? Dobrou. Esse tem que dobrar, que aqui vai ser 4. Aqui é 2. Se 1 é 2, 3 vai ser quanto? 6. Agora, vamos lá. Tenho 6 no início. Reagiu 4, quanto é que eu tenho? 2. Não tinha nada 6. Olha os valores no equilíbrio. Esses valores é que eu simplesmente vou colocar aqui, ó. Então, me ajuda? Quanto é que é N2 no equilíbrio? 2. Quanto é que é H2 no equilíbrio? 6. 6 ao cubo. Quanto é que é o outro? 2 ao quadrado. Gente, não vou fazer conta, não. Faz a conta e resolve. Já deu para reparar que esse nível é complicado. Não vou mentir para você. Não vou mentir para você. Então, vai requerer muito treinamento. Queridos, mas muito mesmo. E o detalhe é o seguinte, você não pode usar aquelas palavras que eu disse. Cansaço. Não quero. Deixem de ser frouxos. O William fez um troço que eu parabenizei. Simplesmente, ele cortou um monte de gente, tanto de química como biologia. Se eu sou ele, eu corto mais. Quem quer dizer? Tem 215 em química. Hoje tem 64 assistindo. Viu o restante? Manda embora, não interessa para nós. E o detalhe,
Tem muita gente que não assiste a aula por comodismo, prefere assistir o vídeo depois. Se eu sou ele, nem vídeo coloco. Assistiu? Assistiu, não assistiu? Problema seu. Problema seu. Ué, você quer passar em vestibular brincando? Enquanto estamos aqui, Garo, tem um monte de gente que está em casa jantando, vendo novela, brincando. A fim de semana eu olho. Esse já está se despedindo de vestibular. Eu falo na lata. Porque eu tenho que falar. Se eu não falar para vocês, quem vai falar? Não pode. Essa moleza não tem que existir. Tem que cortar mesmo. E tomara que cortem mais. Falei com o de Cruz agora. 200 e pouco. Quantos tem? 60, 50. Para com isso. E alguns vêm e daqui a pouco vai embora. Porque não consegue ficar na sala, ficar dando coceira, porque está nervoso, que não está aprendendo. Por que não está aprendendo? Porque não quer. Porque não quer. Eu estou partindo do zero. Agora, você tem que fazer a tua parte. Tem que fazer a tua parte. Não estou brincando, não. Eu gosto de vocês, eu quero ajudar vocês. Mas vocês têm que ajudar a gente. Queridos, tem que ajudar a gente. Não pode ficar com molezinha, não, que aqui não é lugar para isso. Daqui a pouco eu não aguento mais, vou embora, está difícil. Não vai ter nunca. Nunca! Porque isso aqui não é água com açúcar, ok? Vamos seguir. Vamos seguir, porque tem que ter mais deserto? Tem que ter mais. Daqui a pouco aparece, né? Daqui a pouco... Gente, essa é a segunda aula. Você não pode já estar numa segunda aula pronto. Não. Não, não e não. Eu avisei. Professor, Oi. o senhor pode fazer outro exemplo dessa parte das proporções, por favor? Se sobrar tempo, faço, tá? É que eu quero que eu dou tudo teórico hoje. Para a semana que vem, cair de cabeça. Não esqueça o Tá que você bom. falou. Não. Pode deixar, Tá meu bom, amor. obrigada. Nada, querida. Aí agora eu coloquei uma coisa para você, que você tem que estar sabendo. Reações gasosas. Então, por exemplo, assim, A, gás, B, gás, C, gás, D, gás. Como é que vai ser a tua forma de KC? Já fizemos hoje. KC vai ser concentração de C, Czinho, concentração de D, Dzinho, concentração de A, Azinho, concentração de B, Bzinho. Pronto. Agora, como é que vai ser KP? Por que KP? Porque agora eu tenho gás. Então, se eu tenho gás, eu levo em consideração a pressão do gás, não a concentração mol por litro. Então, quando for reação gasosa, a sigla muda, deixa de ser KC, passa a ser KP, onde o P representa a pressão. Acabou. E a fórmula? Igual. Só não bota colchete. KP igual. C e D. Pressão de C, Czinho. Pressão de D, Dzinho. Pressão de A, Azinho. Pressão de B, Bzinho. Olha lá. Vamos dar reação por gasosa. Falei. Já é a segunda constante. Tudo bem? Tranquilo? Repara, queridos, é mais de um acréscimo. Agora, uma coisa interessante, não acabou? Essas duas constantes se relacionam. Relação entre KC e KP. Guarda, isso é típico para a prova específica. Não tem caído há muito tempo, porque as contas são um inferno. Olha lá. KP igual a KC, RT elevado a delta N. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos traduzir isso para vocês. KC e KP, duas constantes. Esse T, temperatura. Não é novidade. Não esquece. Graus Kelvin. Esse R é chamado
constante universal dos gases. Quero ajuda. Qual é o valor do R? 8,314. Obrigado, Andressa. Mas também tem um outro valor, que é 8,800 e pouco. Isso, meu amor, aí é que eu digo, cuidado, diminui a tua bolinha para não quebrar a cara. Esse R, ele é 0,082. Ele pode ser 62,3. E ele pode ser 8,314. O cara vai te falar na prova? Geralmente, a UERJ fala. Geralmente, a UERJ fala. Na tabela periódica, ela vem, às vezes, com os dados. Olhem isso quando pegarem a prova, tá, gente? E, às vezes, ele fala R, tanto. O comum é 0,032. Agora, guarda. Eu só posso usar 0,82 se a pressão estiver em ATM, que é a nossa pressão normal. 62,3, eu só posso trabalhar com milímetros de mercúrio. E 8,314, quando eu trabalhar com PA, Pascal. E agora, uma perguntinha para vocês. Simplesmente, eu já falei, quando eu dei curso de estequiometria, eu falei lá em equação de Clapeyron, que é parecida com essa. Queridos, o R atualmente tem que ser 8,314. Por quê? Não é porque o GEL quis, não é porque a química quis, é que simplesmente houve uma mudança no sistema, olha bem, Sistema Internacional de Medidas. Eles mandaram adotar o critério de pressão agora em Pascal. Então, se você faz com isso aqui, ó, dançou. Só que você vai usar esse se ele falar que está em Pascal. Se não falar, é esse aqui. Reparou, gente? Cuidado, não é o GIEL que mudou isso. Isso é simplesmente Sistema Internacional de Medidas. A física trabalha assim, a matemática trabalha assim. Acabou. Mas ainda no Rio de Janeiro ainda não caiu isso. Só no Sul. Teve 2 vestibulares no Sul, já teve muito tempo atrás, que caiu isso. E muita gente achou estranho. É claro, tem professor que nem sabe disso ainda. Mas isso é velho. Isso é velho. Isso não é coisa nova, não. Isso, ó, já tem tempo. E tem gente que não sabe, mas nós já sabemos. Então, gente, quanto é que é o meu R normal? 0,032. É o comum, porque a pressão é ATM. Pronto. Agora mudou a pressão para milímetros de mercúrio, ele já é 62,3. A pressão está em 100 Pascal. Ah, deu em Pascal, é 814. Está claro? Isso é o meu R. E aqui o D. Cacei que há pessoas constantes. E o D, delta N. Escreve aí. Variação do número de mols do segundo para o primeiro membro da equação. Aqui é que dá trabalho, queridos. Quando o cara te dá um problema, e você tem que aplicar essa bendita fórmula e colocar um expoente aqui em cima. Porque esse expoente ele pode ser positivo ou negativo. Se ele cai com negativo, já sabe, as contas ficam mais trabalhosas. Por isso que muito pouco tem caído sobre isso, mas eu não posso demonstrar para você, não. Mesmo sendo assim, com essa dificuldade que nós temos, com o atraso que nós temos, eu não posso te mostrar. Então, vou te dar um exemplo para você entender como é que eu vou usar isso. Olha para cá. Olha para cá. Vamos supor, essa é a reação que eu fiz agora aí. 2NH3, N2, mais 3H2. Eu quero saber por delta N. Fácil. É a variação do número de mols do segundo para o primeiro membro. Ué. Segundo membro, 3 com 4. 4 mols. E aqui, 2 mols. Então, vai ser 4 menos 2,
ΔN igual a 2. Olha lá. Pronto, acabou o problema. Mas se a minha equação, por acaso, fosse N2 mais 3H2, dando 2NH3, como é que seria o ΔN? Como é que seria o ΔN? Vamos lá. ΔN, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 4 mols. Então vai ser 2 menos 4. ΔN igual a menos 2. Olha que merda isso aqui, ó. Menos 2. Dá trabalho. Gente, por dar trabalho, as contas às vezes são complicadas, e o aluno não tem como na prova usar uma calculadora, porque com a calculadora tudo facilita. Não temos, né? Aí, gente, eles são bem sensatos. Não tem cobrado isso, mas para uma questão, um enunciado, isso influi. Sabe por quê? Olha o que o Felipe vai te mostrar. Olha o que o Felipe vai te mostrar. E você vai notar agora mesmo aí. Olha para cá. Eu quero saber ΔN. Aí eu tenho 2 mols, 2 mols. 2 menos 2, ΔN igual a 0. Queridos, olha agora a matemática novamente ajudando ou atrapalhando vocês. Você encontrou um ΔN 0. Então vem comigo. KT é igual a KC RT elevado a 0. Simplesmente, se eu tenho um número elevado a 0, C1. C1 significa que KP, KC vezes 1. Olha lá. KC vai ser igual a KP. Então, toda vez que ΔN for igual a 0, KT igual a KC. Anota para não esquecer. É dose, né, queridos? Deixa eu beber uma água. Pera aí. Posso seguir, queridos? Posso? Pode, Michel, Maria Clara, pode. Ótimo. Vamos seguir. Olha, gente, quanta informação nós passamos para vocês hoje. Dá uma olhada. Chega a assustar, né? Agora, uma outra informação que é importantíssima para fechar esse quadro, que é o princípio de Le Chatelier. Então, isso chama-se deslocamento do equilíbrio. Isso aqui é o Chatelier. Princípio de Le Chatelier. Vamos lá, queridos. Eu vou começar falando em física. Presta atenção. Eu vou começar falando em física. E antes de eu falar em física, que eu não sei nada de física, né, gente? Já foi tempo de eu saber, eu te vou ajudar, para você entender o que eu quero falar. Repare que a nossa reação, ela faz isso, ó. Vai e volta. Então, ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda, né? Depende. Ela pode deslocar. Então, é o título, deslocamento do equilíbrio. Eu vou provocar a reação para ela deslocar. O que é isso? Eu começo assim. Uma parede. Está enxergando a parede lá? Tá. Aí na parede eu vou prendo uma mola. Vou lá na parede, faço o furinho, prendo a mola, boto o cimento, deixo secar. A mola fica assim, lindinha de morrer. Quer dizer, ela está em equilíbrio, ela está parada.
Aí eu vou perturbar a mola. Olha que sacanagem. Ela está tão quietinha, né, gente? Eu vou sacanear ela. Pego aqui a ponta da mola, ó, e aplico uma força F. Pensa comigo, olhando para mim. Peguei a mola, puxei para cá. O que você sente ao pegar a mola e puxar para cá? Eu puxo para cá, o que a mola tenta fazer? Quero ver a resposta. A ninguém. A ninguém. Então, não entenderam o que eu falei? Eu disse que eu pego a mola e puxo ela para cá. O que a mola faz? Isso! Voltar na posição. Você perturbou, ela estava tão quietinha, você puxou ela para cá, na mesma hora, ela age com uma força contrária para cá, para anular aquela força e voltar ao equilíbrio. Isso não é química. Mas, gente, você provocou, pegou e puxou. Ela diz, não, eu quero voltar. Aí você larga ela, pá, volta e fica de novo equilíbrio. Isso é chantilly. Você, quando provoca uma reação, você, quando aplica uma força numa reação, a reação se mexe para se defender do que você fez e anular o que você fez. Então, existem simplesmente as chamadas forças de chantilly. P, concentração. Primeiro, pressão. Segundo, temperatura. E terceiro, concentração. Somente isto provoca deslocamento. Somente isto. E vamos colocar uma reação aqui imaginária para nós pensar. A, gás, mais B, gás, gás, vê se está dando para enxergar tudo que eu escrevi. Está dando? Ah? Não? Onde não está? Fala para mim. Não está dando, não? Não. Ah, então tem que apagar, porque não adianta. Tem que dar para enxergar. Vou apagar aqui, tá? Ó, vou apagar aqui, tá bem? Apaguei o título. Pronto. Vou repetir ela para cá agora aqui, ó. 2A mais B C mais D delta H menos X quilocaloria. Então, estamos diante de uma reação. Está em equilíbrio. Então, não está indo nem para um lado nem para o outro. Vou perturbar a porcaria da reação. Ela está tão quietinha lá numa boa, né? Eu vou sacanear ela. Maldade, né, gente? Que maldade, né? Aí eu vou fazer assim, eu vou aumentar a pressão. Deixa eu escrever. Deixa eu escrever do lado primeiro, fica mais fácil. Tá? Aumentar a pressão. O que Chatelier diz? Quando você aumenta, eu podia falar diminuir, né, gente? Aumenta a pressão, ela desloca para o lado com menor número de mols. Diz para mim, para onde essa reação vai deslocar quando eu aumentar a pressão? Direita ou esquerda? Já estou respondendo aí, porque não pode errar. Eu disse, se eu aumentar
vai para o lado com menor número de mols. É só você contar. Aqui tem 3 mais 1, 4 mols. Aqui tem 2 mais 1, 3 mols. Quer ler? O que a estadeira diz? Aumentou, vai falar com menor. Então, vai ser onde? Esquerda. Ou diz período inverso, sentido inverso. Sentido 2, está no mesmo. Tá? Acabou. Ela veio para cá para voltar ao equilíbrio. Agora vamos ver temperatura. Temperatura. Temperatura aumenta. Desloca para o lado endotérmico. Aí eu pergunto, que ele diria antes, você sabe quando é que o lado endotérmico? Tem que saber que eu já dei. Qual é o lado endotérmico? É só ler o ΔH. O que você aprendeu? Você aprendeu assim, ó, quando o ΔH é positivo, ela é endo. Quando o ΔH é negativo, ela é exo. Então, pronto, é só olhar. Nossa reação. ΔH é negativo. Negativo, aqui é exo. Se esse lado é exo, esse lado é o lado endo. Então, por favor, para onde desloca, direita ou esquerda? É só ler para onde desloca, direita ou esquerda? Esquerda de novo, esquerda de novo? É? Tem certeza? É só olhar. Aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico. Então, eu vou aumentar a temperatura. Vai para o lado endotérmico, né? Se vai para o lado endotérmico, aqui é exo. Aqui, então, simplesmente, esquerda também. Olha lá. E a terceira? Terceiro fator? Concentração. Aumentar a concentração. Desloca para o lado oposto da substância. Lado oposto. Então, vamos supor assim, aumenta concentração de A. Para onde vai? Eu tenho que escolher quem, né? A, B, C ou D. Eu quis aumentar o A. Eu disse, quando eu aumento a concentração, desloca para o lado oposto. Caçamba! O A está aqui, ó, na esquerda. Desloca para o lado oposto, direita. E acabou. Isso é Chatelier. Agora, cuidado, cuidado. Você repara, não tem cálculo, mas tem simplesmente que ter uma atenção muito grande para interpretar. Vocês podem ter certeza do que eu vou falar. Quando acabarmos as nossas aulas todas e você sentar para fazer a prova, você tem que estar em condição de fazer qualquer questão, e vai estar. Agora, se errar, pode saber, não foi química, foi português. Porque você não interpreta a questão. Eu já disse isso para os melhores alunos que eu tenho. Eles erram coisa que, gente, é mesmo, não vi. Gente, não vi. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Isso aí eu não posso ajudar. Eu apenas sinalizo. Eu digo, olha, toda a questão da UERJ, discursiva, ela tem um comando. E você tem que obedecer esse comando. Concorda comigo? Tem que obedecer o comando. Agora, queridos, tem que correr atrás. Eu não paro de falar isso. Isso que eu estou falando aqui hoje é um absurdo para vocês. Mas repara, não pode ser diferente. Ok? Muito bem. Vamos seguir. Agora, equilíbrio iônico. Presta atenção. Eu vou apagar tudo. Posso apagar, gente? Posso apagar? Posso. Tá. Então, vamos lá. Eu vou escrever agora aqui e vou colocar um monte de informações para vocês. Gente, um monte. Que você tem que botar isso para dentro da cuca. Tá? Então, deixa eu escrever. Equilíbrio iônico.
equilíbrio iônico. Aí eu puxei para vocês pH e POH. Repara bem o que eu vou fazer antes. Vamos supor que eu tenha A. Olha qual é a diferença do que eu estou falando, do que já falei, para o que eu vou falar agora. Eu coloquei uma reação para você, não disse nem que distância é, que é x, y, se quebrando x mais, y menos. Ou seja, é uma reação com íons. Se ela é com íons, vamos pensar primeiro. Como é que seria Kc? Kc ia ser concentração de x mais, concentração de y menos, concentração de xy. Por quê? Porque é íon. Então, se eu trocar aqui, ó, olha aqui, já passa a ser Ki. Então, mudou o nome, era constante de equilíbrio, Kc, depois para pressão Kp, agora para íon Ki, equilíbrio iônico. Então, tem que ter íon. Não mudou nada, é o produto reagente. Agora, acontece que esse Ki pode se referir a ácido e pode se referir a base. Então, olha aqui, HNO3 se quebrou em H+, NO3 menos. NaOH se quebrou em Na+, OH menos. Vamos lá. Como é que fica os dois casos? Ki. Ki fica. Confere comigo, hein? Concentração de H+, concentração de NO3 menos sobre HNO3. Como é que fica para NaOH? Ki fica concentração de Na mais, concentração de OH menos sobre NaOH. Repara, mudou alguma coisa? Mudou só o nome. E agora é Ki, constante de ionização. Aí agora tem um detalhe. Aqui é para ácido. Aqui é para base. É igualzinho. Então, quando for para ácido, passa a ser K. Quando for para uma base, passa a ser Kb. Então, simplesmente, o que eu vou escrever? Que K é igual concentração de H+, concentração de NO3 menos, concentração de HNO3. Olha aqui. Aqui é para a base. Para a base é Kb igual concentração de Na+, concentração de OH menos, concentração de NaOH. Olha lá. E aí, gente, o nome muda. O K passa a ser constante de acidez ou constante ácida. E aqui, constante de basicidade. Isso é muito importante para nós, porque essas duas constantes, elas permitem dizer para nós o seguinte: o Ka e o Kb, referência a ácido e base, quanto maior é o valor dele, mais forte é o ácido, mais forte é a base. Reparou? O cara te dá 3 ácidos, dá o Ka de cada um. Tiver maior valor, é o ácido mais forte. O que significa ser o mais forte? É o que mais se ioniza. O mesmo acontece para a base, então não posso esquecer disso. Tudo bem? Então, repara, queridos, olha o que já vi hoje, hein? Kc, Kp. Ki, K e Kb. Já vi 5 constantes com vocês. Só mudou a sigla. Concorda comigo? Concorda comigo? Agora, aqui existe um troço especial que a gente vai falar depois, que é a lei da diluição de Ostwald. Queridos,
Posso apagar? Não sei nem onde, gente. Eu estou escrevendo tanta coisa, eu estou com pena de vocês. Posso apagar em algum lugar? Hein? Hein, queridos? Posso? Posso apagar? Não, não, pode. Mas teve um não ali, então eu vou esperar. Tá, obrigado, queridos. Obrigado. Pode. Pode, gente. Então, olha só para fechar. Eu me sinto mal se eu não falar, entende, gente? Eu tenho que salvar vocês. Isso é indiscutível. Então, para nós, lei da diluição de Ostwald. Cair. Quando eu chego a cair, já sabe, né? É para cair caber. M alfa ao quadrado, 1 menos 2. Ácido ou base com alfa menor que 5%, que a porcentagem indica a força. Se o cara falou um ácido, tem um grau de ionização igual a 5%, é 2%. Se for 2%, qualquer valor de 5 para baixo, a fórmula muda. Vai ficar K igual M alfa ao quadrado. Isso aqui evita de nós temos que fazer aquela tabela de equilíbrio. Que aquilo eu vou ter que fazer. Quando eu chegar no equilíbrio, tem que fazer. Com a lei de Ostwald, você simplesmente não precisa. O cara fala que é 30%. Então, a molaridade, o grau, o alfa, o menos alfa. 30% é 0,03, diminui aqui 0,03, está pronto, você vai em frente. Reparou? Então, isso aqui permite eu calcular uma constante sem fazer aquela tabelinha. No início, reage, equilíbrio. Eu posso direto fazer. E fica mais fácil ainda, eu tiro o denominador quando o alfa é pequeno. Alfa, 5%. Quanto é 5%? 5% é 0,05. É pouquíssimo, gente. É pouquíssimo. Então, você pode tirar o denominador. Tá claro? Muito bem. Agora, vamos onde eu queria chegar. Estou chegando já, não está acabando, não. Infelizmente, não, né? Mas tem que fazer. Equilibrando, pegar... exatamente. Posso apagar aqui, né? Posso apagar? Agora tira um pouquinho. Posso? Posso. Então, vamos lá. Agora, presta atenção. Copia aí. Você não pode copiar hora nenhuma, né? Produto iônico da água. Queridos, como é que a água se separa? H mais OH menos. Como é que ficaria KI para água? H mais OH menos sobre H2O. Agora refere. De novo. KC, KC, KP, KI, KA, KB. Certinho? Concentração, pressão, íon, ácido básico. Agora é água. Gel, mas é iônico, então é KI. Mas o KI agora é para água. Então, simplesmente, eu mudo sigla. Eu passo a fazer KW. Se eu botar KW, eu consigo com ácido. Porque, como é água em inglês? Como é água em inglês? Hein? Como é que é água em inglês? Olha, simplesmente isso.
Por isso que é KW. Então, simplesmente vai ficar KW igual concentração de H+, concentração de OH-, concentração de água. Show de bola. Aí, o que acontece? Gente, a água é um eletrólito, é um composto fraco, mas muito fraco. Então, a concentração dela é totalmente desprezível. Então, você pode cortar. Então, simplesmente, qual é a forma de KW que eu vou usar? KW é igual a concentração de H+, concentração de OH-. Olha lá. Essa é a fórmula do KW, produto iodo de água. E, simplesmente, na prática, no cálculo, esse KW é igual a 10 a menos 14. Certinho? Qual é a conclusão que eu tiro? Ele é o produto dos dois. Concorda comigo? Então, se eu tiver que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, 10 menos 7, 10 menos 7, a minha solução é uma solução neutra. Se eu tiver H+ maior que OH-, H+ está ganhando. Vou ter uma solução ácida. E se eu tenho H+ menor que OH-, eu tenho uma solução básica. E isso você não pode saber. Você não pode saber. Olha lá. E é aqui que aparece o pH. O pH. Porque eu tenho concentração disso, concentração disso. Se esse aqui é 8, esse aqui é 6, por quê? A soma, vou falar já do pH com o pH, é igual a 10 menos 14. Aí que começa na tua folhinha ali, ó, faixa de pH, etc. e tal. Então, através disso, um cara chamado Sorensen criou uma fórmula para o estudo de pH. Estou apagando aqui o título. Então, vamos lá. pH e pOH. Simplesmente, esse pH mede a acidez. Então, existe uma escala para pH e pOH. Essa escala, ela vai de 0 até 14, 7 é o meio. Tá bem? Ó, menor que 7, maior que 7. No meio, a solução é neutra. Se vier para 0, ácida. Quanto mais para 0, mais ácida. Quanto mais para 14, mais básica. Tá? E esse cara, Sorensen, montou uma escala. Por quê? Simplesmente, esses valores são muito pequenos. Trabalhar com 10 menos 14, imagina. 10 menos 14. Putz, viu? Calculador não faz conta com 10 menos 14. Não faz. Então, ele criou uma sigla chamada P. P significa potencial. Então, essa sigla criada por Sorensen, P, significa menos log. Então, se eu tiver pH, é menos log de H+. Se eu tiver pOH, é menos log de OH-. E a conclusão brilhante, a soma de pH com pOH é igual a 14. Então, se eu digo assim, pH da minha solução é 8, quanto é que é o pOH? 6. 8 mais 6, 14. A minha solução tem pH igual a 4. Quanto é que é o pOH? 10 e assim por diante. Isto está aqui para você? Claro que está. Tá? Claro que está. É dessa maneira que você calcula o pH. Agora, que ela fala assim, eu estou roubado. Porque, porra, eu não sei log. Calma. A aula aqui é de química. Eu também não sei. Mas eu sei o que preciso para você fazer a prova. Basta. Então, deixa comigo. Tá? Então, isso aqui é log? Sim. Sim. E eu vou começar a te mostrar como aplicamos esse troço, ok? Acaba de copiar esse pedacinho.
Aí seguir. Posso? Pode. Vamos lá. Queridos, agora coladinho comigo. Presta atenção. Eu vou começar a dar exemplo para colocar isso para você. Tá? Vem comigo. Exemplos. pH igual a 9. Quanto é o pH? pH igual a 9. Quanto é que é o pOH? Hein? Já colocaram para mim aí? Claro, né, gente? Você não sabe que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pH é igual a 9 mais pOH igual a 14, pOH então igual a 5. Tranquilo. Mesmo acontece se eu fizer assim. A H mais igual a 10 a menos 2. Eu quero saber o pH. Rangel, isso aí eu não sei. Digo, presta atenção. Presta atenção. Que o troço aqui vai começar a subir. Eu te dei a consideração de H+. Por quê? Porque você sabe que pH é menos log de H+. Então, eu sempre que for calcular um H+, um pH, eu tenho que saber quanto é que é o H+. A minha incógnita está aqui, ó. E o cara deu o valor, disse que isso aqui é 10 menos 2. Então, o que você resolve matematicamente, quimicamente? Menos log de 10 a menos 2. Substituir o H+ por menos 2. E o que acontece? O log que se usa em pH é log de base 10. Então, é a mesma base, ó, base 10. Então, eu posso cortar 10 com 10, menos fica com menos, pH igual a 2. Né? Olha lá. Olha lá. Se o pH é igual a 2, eu posso falar que o pOH é igual a 12. Olha lá. Só isso? Só. Fizer isso, é gabaritado? Claro que está. Claro que está. Mas claro que não vai ficar nessa moleza. Claro que vai ficar nessa moleza. Mas está entendendo o que eu estou falando. Um terceiro exemplo. Eu digo assim. OH menos igual a 10 a menos 4. Quanto é o pH? Eu tenho medo de resposta de vocês na prova. O troço não é assim tão imediato como você está vendo, não. Tá? Então, eu fiz uma mínima demonstração do que é. Agora começa a pensar comigo. Eu te dei OH menos. Não tem problema nenhum. E pedi pH, queridos. Eu, para calcular pH, tem que saber quanto é que é H+. Pô, você está entendendo? Então, presta atenção. Eu tenho OH menos. Então, eu tenho que calcular com OH menos o pOH, que é menos log de 10 a menos 4. pOH. Aí você resolve como isso aqui? pOH igual. Mesma base, pH igual a 4. Concorda comigo? Se o pOH é igual a 4, eu escrevo que pH é igual a 10. Olha lá.
Você está vendo? Eu estou brincando com você por enquanto, tá? Vamos seguir agora com outrozinho para pensar um pouquinho mais. Vamos supor agora que eu dou assim para você. A concentração de H+, é 0,02. Eu quero saber o pH. Olha bem essa que eu fiz. Tranquilo, que eu quero pH, botei por exemplo. Quero pH. pH. Tá? Então, simplesmente eu te dei H+. Então, você vai a fórmula. Aí você vai. pH menos log de H+. Agora, toma cuidado. Toma cuidado. Que você tem que trabalhar com potência de 10. Então, a primeira coisa está aqui, ó. Eu dei 0,02. Isso corresponde a 2 vezes 10 a menos 2. Concorda comigo? Então, eu vou ter que pH é menos log de 2 vezes 10 a menos 2. Ah, então pronto, agora acabou. Olha lá, olha lá. Deu ali, ó. Deu ali 10 a menos 2. Aí você vai colocar, logicamente, que o pH é igual a 2. Claro que não. Claro que não. Espera aí. Se eu colocasse apenas pH menos log de 10 a menos 2, o pH é 2. Mas aqui não. Aqui é menos log de 2. Professor, o seu áudio está desligado. Voltou? Voltou. Voltou. Eu, hein? Então, eu tinha que... Professor, seu áudio mutou de novo. Foi? Voltou agora. Voltou. Tomara que fique, né? Essa palhaçada dele. Sim. Tá? Vamos lá, então. Então, simplesmente, olha o que eu vou ter. Olha o que eu vou ter. pH menos log de 2 vezes a menos 3. Então, eu só vou substituir, ó. pH menos log de 2. 0,3. Então, fica menos 0,3. Expoente negativo desce trocando sinal. Mais 3. Ou seja, pH igual a 2,7. Olha lá. Você já reparou que o papo mudou? E você acha que não vai mudar? Queridinhos, é prova discursiva. Mas não é de matemática, é de química. Então, a química é banal. Agora, tem que ter uma atenção miserável. Tem que ter uma atenção miserável. Outro exemplo. Eu te digo assim, questão 5. Concentração de OH- é igual a 0,004. 0,04. Eu quero saber pH. Dá uma olhada, pensa. Professor, Sim. ali no primeiro exemplo é 2,7 mesmo? Ué, Quase que eu cheguei a 1,7 quando eu fiz. aqui 3. 0,3 é claro que é 2,7. Entendi. Menos 0,3. Aqui é 2. Ah, tá aqui, Ele ó. tava. Não é 10 a menos 2? É isso que eu tô me perguntando. 2. Então vai ser lógico. Valeu, Rony. É 1,7. Lógico. Então, olha esse agora aí. Repara bem o problema que eu tenho. Eu dei o OH-,
e pedir pH. Posso começar calculando pH? Não, porque eu dei consideração da base. Então eu sou forçado a começar por POH. Concorda comigo? Menos log de OH menos. Aí, queridos, isso aqui, hein? Você concorda que é 4 vezes 10 a menos 3? Então, simplesmente eu vou ter POH menos log de 4 vezes 10 a menos 3. Certinho? Certinho? Aí o cara diz, ó, log de 4 igual a 0,6. Aí você chega aqui e faz POH menos log de 4, 0,6 mais 3. Então, simplesmente, quanto é que dá esse POH? Quanto dá o POH? Hein? 2,4. 4. 2,4. Se eu achei o POH, quanto é que vai ser o pH? 14 menos 2,4. Quanto é que dá o pH? Quanto é que dá o pH? 11,6. 11,6. 11,6. 11,6. 11,6. Olha lá. Você está vendo? E repara que é um das tornos mais fáceis. Porque isso aí vai entrar em soluções, estequiometria com soluções, e ainda tem coisa pra caramba, gente. Não é coisa pra caramba. Mas você está vendo que o troço começa a complicar um pouquinho? Agora, por favor, fiz 5 exemplos. Dando para você H mais ou H menos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se o cara não der para você o H mais, dá zebra. Você só pode calcular pH se souber o H+. E se o H+ não for dado? O cara fala, coloquei 4 gramas de hidróxido de sódio para preparar 100 ml de solução. Qual pH? Não deu molaridade. Aquele M é de molaridade. Então, simplesmente, gente, para fechar um papo hoje, e você repara que eu não fiz nada e não quero que você faça, não vai querer você dizer para não. Cálculo de H+ e OH-. Eu coloquei aí na sua folhinha. H+, XM alfa. OH-, XM alfa. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou só dar uma noçãozinha a você. Olha como nós temos que brincar com isso. Isso do H+, porque ele calculou o pH, né? Então, como é que eu calculo? X. Número de hidrogênios ionizados. R. Molaridade. Vou botar esse nome, para que não usar, hein? E esse alfa. Grau de ionização. Aqui, X. Número de hidroxilas. Molaridade. Aqui. Grau de dissociação. Cuidado. Base ioniza, base dissocia. Então, por favor, só para entristecer vocês, ou deixar bem alegre, se você não souber nomenclatura, desiste que você não acerta o pH. O cara fala assim, eu quero calcular o pH de uma solução de ácido fosfórico. Se ele te der a fórmula, é contar quantos Hs tem. Mas se não der, tem que descobrir. Porque o H+, o X, os hidrogênios. Então, por favor, vem comigo. Exemplo. Exemplo. Eu te dou ácido sulfúrico, 0,5, vou botar 0,2. Alfa. 4%. Eu quero pH.
Olha só, queridos. Aí, o que você faz? Eu vou ter que calcular a porcaria do H+, que eu não tenho. Galera, aí você chega aí. H+, X, N, alfa. Tá bem? Então, vamos fazer assim. H+ igual X, número de realizadas, 2. Molaridade, 0,2. Alfa, vou deixar para menor, né? Vou botar 1%. Alfa, 1%. Quanto é que é 1%, hein, queridos? Quanto é que é 1%, hein? 1% é 1%. Quanto é que vai dar? 0,01. Concorda comigo? Concorda comigo? Ah, então tudo bem. Aí eu fiquei com H+ igual 2 vezes 0,2 vezes 0,01. Vou ter que dar essa conta, bota para mim que eu não tenho que fazer. 0, não fizeram, não? Gente, quanto é que dá essa conta? 0,004. 0,004. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 3. Aí eu posso calcular o pH. pH menos log de H+. Ou seja, pH menos log de 4 vezes 10 a menos 3. Log de 4 apareceu no outro aí, lembra? Ele era 0,6. Então, vai ter que pH igual menos 0,6 mais 3. Quanto é que dá o pH, por favor? Qual outra? Quanto é que dá o pH? 3,6. 3,6? 2,4. 2,4, né? Tá. Não é isso? Né? Tá bem? Reparou que mudou a história? Agora, isso eu escrevi para você aqui, ó. Cálculo de H+, cálculo de H-. E você não pode esquecer de nada disso que nós falamos. Porque, gente, vão ter problemas muito mais complexos. O cálculo não cai questão de pH com cálculo do pH difícil, não. O difícil é achar onde vai achá-lo na questão. Porque, por exemplo, aquela que eu ditei. Ditei não, coloquei. Coloquei 4 gramas de NaOH para preparar 100 ml de solução. Qual o pH? Primeira coisa que você quer fazer é o seguinte. Olha aqui. Para poder achar o M, não deu M. Você está vendo? Aí você vai ter, colocou 4 gramas, né? Aí então, se colocou 4 gramas, eu botei 4 sobre volume 100 mililitros, 0,1. Massa molar, 40. Vai ficar massa molar, 1. Achei isso. Olha aqui. Aí já tem esse M aqui, ó. O X eu sei, é 1. Só falta o alfa. Preste atenção. Quando o alfa não for dado, é porque o ácido ou a base são fortes. E considera-se 100%. Anotou o que eu disse ou não anotou? Quando o alfa não for dado, ele é 100%. Então, aqui seria 100%. Então, eu já tinha isso. Achei H+. Achei H+, acabou o problema. Você está entendendo como é que é um vai e vem? A matéria é equilíbrio iônico, é pH, e eu, se não souber solução, não chego até lá. Não chego até lá. Então, queridos, é muita coisa a gente ver. Então, repara, ainda falta eu ver 2 tópicos aí. Um, termoquímica, e o último, gás, para depois passar os exercícios. Agora, por favor, só estudem o que eu dei. Não façam exercícios. Esquece que ele disse, sabe por que eu não quero que faça? Que você vai querer fazer e quer ver se acertou. Aí você está na internet, você encontra essa porcaria na internet resolvida aqui a prova da UERJ, você vai encontrar, claro que vai. Aí já vem para cá, tudo pronto. Não quero. Não, se alguém me explica o que fez, não fala nem comigo. Porque senão eu não vou corrigir também.
E se você tiver dúvida, vai ficar na dúvida. Eu disse que tem que andar comigo ou semigo. É comigo. Eu estou dizendo que eu quero. Semana que vem eu vou trabalhar com essa folha. Aí só fazer exercício. Aí o bicho pega. Vou fechar essa parte de termoquímica e gases, tá? Aí só exercício. E numa outra aula, já vou entrar com reações orgânicas. Eu estou avisando. Pedreira. Pedreira. Cai na UERJ? Claro que cai na UERJ. Meus queridos, vestibular é isso. Você está entendendo? É muita coisa para a gente ver. Isso tudo que eu dei hoje, estequiometria, depois dei, sei lá o que, dei radioatividade, dei equilíbrio químico, equilíbrio iônico. Gente, isso é matéria para 3 meses de aula. Eu dei em 2 horas. Eu sei que é difícil? É. Quem já viu, recaptura legal, mas quem não viu, sente mais dificuldade. Concordo plenamente, mas a dificuldade pode ser superada. Repete a aula que está gravada e pede ajudinha a colega que tenha feito aí. Não quero, repito, não quero que façam os exercícios da folha. A folha morreu aí onde eu parei. Então, onde eu parei, eu quero que você tenha isso pronto. Repete os exercícios que eu fiz, isso sim. Da folha, não peguem para nada. Que semana que vem vou trabalhar com ela, já avisei até a Mandinha. Me pede folha para semana que vem, não. A folha vai ser a mesma. Deu para entender? Clarinho? Queridos, por hoje só chegamos por hoje, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Se vier só isso comigo sempre, pronto, eles participam, eles respondem, eles fazem,